Se você está assistindo esse vídeo, sofrendo calada nas mãos de um homem, quero que saiba de uma coisa, meu bem. Você é mais forte do que imagina. E se eu, com meus 86 anos, consegui mudar meu destino depois de décadas de abuso, de trauma, de sofrimento, você também consegue. Bom dia, meus amores. Me chamo Ana da Silva, mas todo mundo aqui em Serra Azul, no interior de Minas, me conhece como Dona Aninha. Tenho 86 anos hoje. Cada marca no meu rosto conta uma história, mas eu vim aqui contar uma em especial. Uma história que eu guardei por mais de 40 anos, trancada a 7 chaves, sem nunca dividir com ninguém. Mas depois de receber tanta mensagem de mulher, pedindo força, pedindo coragem, eu decidi que estava na hora de contar a minha verdade. Porque às vezes, a gente só precisa ouvir que não está sozinha, né? Que outras já passaram pelo mesmo inferno e conseguiram sair vivas. Se você está me vendo agora, me conta aí nos comentários de qual cidade você é. Eu fico toda boba de saber que minha vozinha pode chegar tão longe, levar um pinguinho de esperança para mulheres que eu nem conheço. E se minha história tocar seu coração, clica aí no joinha e se inscreve no canal. Minha neta fala que isso ajuda mais mulheres a encontrarem essas histórias de superação. Eu nasci em 1938, numa casinha de pau a pique na roça, quando Serra Azul era só um vilarejo perdido nas montanhas, onde as festas de junho e a fé no divino já faziam o lugar pulsar. Meu pai era lavrador, minha mãe bordadeira. Fazia aquelas toalhas de mesa que o povo da cidade grande adora. Éramos 6 filhos dividindo esteira no mesmo quarto, comendo feijão com angu quase todo dia, mas com o coração transbordando de alegria quando chegava a quermesse e a cidade virava uma festa só. Conheci o Beto em 1954, numa noite de quadrilha na festa de São João. Eu tinha 16 anos, ele 22. Chegou todo importante na caminhonete do pai dele, seu Olavo. A família do seu Olavo era das mais antigas de Serra Azul, donos de terras, de gado, da única empresa de ônibus que fazia linha para Belo Horizonte. Gente de posse, respeitada. Seu Olavo era viúvo. Tinha perdido a primeira esposa, a Fátima, quando o Beto tinha só 10 anos. Nunca mais quis casar. Criou o filho sozinho, e os dois eram grudados que nem unha e carne. Beto me ganhou com um verso que ele inventou na hora, ali no meio da bagunça da festa. Morena dos olhos de noite, meu peito virou fogueira, queimando nesse seu sorriso, Ana, minha mineira. O povo todo aplaudiu. Eu fiquei vermelha que nem pimentão. Mas por dentro, por dentro, o coração já tinha escolhido o dono. Casamos 2 anos depois, em 1956. Foi casamento de gente importante, sabe? Igreja matriz lotada, festa no clube da cidade, teve presente até do prefeito. Minha família, humilde, se misturou com a elite de Serra Azul. Mas seu Olavo fez questão de tratar todo mundo bem. Era um homem educado, de fala mansa, sempre de chapéu de feltro e roupa de linho branco. O Beto idolatrava ele. Cada gesto do pai era lei. Cada palavra era uma verdade absoluta. Fomos morar num casarão na rua direita, de frente para a Praça da Matriz. Sabe aqueles sobrados antigos, de madeira, com varanda em toda a volta, onde o vento sopra gostoso o dia todo? Então, seu Olavo morava na casa ao lado, e as 2 propriedades eram ligadas por um corredor coberto. Para facilitar as visitas, meu bem, o Beto explicou, mas não eram visitas, era uma extensão da mesma casa. Pai e filho vivendo como se ainda fossem um só. Minha sogra, a Célia, era a segunda esposa de seu Olavo. Uma mulher bonita, bem mais nova que ele, que veio de BH. Casou quando o Beto já tinha 20 anos. Nunca conseguiu ter filhos. Era um doce comigo, mas vivia na sombra dos 2 homens da casa. Parecia mais uma peça da mobília do que uma pessoa de verdade. Os primeiros anos foram uma lua de mel sem fim.
O Beto me enchia de mimos, trazia presentes de BH, me levava para dançar nos bailes. Tive meu primeiro filho em 1958, o Roberto Júnior, o Betinho. O nome nem precisou ser discutido. Já estava decidido antes mesmo do menino nascer. Depois vieram a Mariana em 1960, o Marcelo em 1962 e a minha caçula, a Larissa, em 1965. Seu Olavo era um avô, presente demais. Passava mais tempo na nossa casa do que na dele. Tomava cafezinho com a gente, almoçava, jantava, brincava com os netos. E opinava em tudo, desde a cor da cortina do quarto até a escola onde a gente devia matricular as crianças. O Beto não tomava uma única decisão sem consultar o pai primeiro. Papai tem experiência, Aninha, ele sempre dizia. Papai sabe o que é melhor pra gente. No começo, eu achava bonito aquele respeito todo. Afinal, seu Olavo tinha sido pai e mãe pro Beto. Merecia toda a consideração do mundo. Mas com o passar dos anos, comecei a perceber que não era um respeito normal. Era dependência, era uma adoração. Era uma coisa que fugia do natural e entrava num território esquisito, doentio. Quando a Mariana nasceu com um probleminha no coração, os médicos de Serra Azul falaram que ela precisava operar em BH, com urgência. Fui arrumar as malas para a gente viajar, mas o Beto me parou. Calma, amor. Espera o papai voltar da fazenda para a gente decidir. Ele voltou 3 dias depois. 3 dias que a minha filha passou sofrendo, para no fim o seu Olavo dizer o óbvio, que a gente tinha que ir para BH. Os negócios da família iam de vento em popa. A frota de ônibus aumentando, as fazendas dando lucro. Mas era seu Olavo que mandava em tudo. O Beto era sócio no papel, mas na prática era mais um funcionário obediente. Quando eu sugeri que ele tomasse mais à frente das coisas, levei uma bronca que me deixou sem fala. Não se mete onde não é chamada, Ana. Papai construiu esse império. Ele sabe o que faz. A Célia sofria em silêncio. Via o marido mais interessado na vida do filho do que na própria esposa. Numa tarde de calor infernal, encontrei ela chorando no quintal. É difícil competir com fantasma, Aninha. Ela me disse, secando as lágrimas. A primeira esposa morreu, mas continua viva dentro do filho. E agora, eu tenho que disputar a atenção do meu marido com os dois. Em 1968, seu Olavo teve a primeira crise de pressão alta. O médico mandou ele diminuir o sal, o trabalho, as preocupações. O Beto pirou, contratou uma enfermeira particular, comprou aparelho de medir pressão. Transformou a casa num postinho de saúde. Ele checava a pressão do pai umas 5 vezes por dia. Anotava tudo numa caderneta. Ligava para o médico por qualquer coisinha. Foi nessa época que eu comecei a notar umas mudanças no meu marido. Ele ficava ansioso quando o pai demorava para voltar do serviço. Tinha pesadelos em que o seu Olavo morria e acordava suando, chorando, me abraçando, que nem criança assustada. Uma vez, eu peguei ele no quarto do pai, cheirando as roupas no armário, chorando baixinho. As festas de junho continuavam animando Serra Azul, mas a nossa família já não participava como antes. O Beto não queria deixar o pai sozinho. E se ele passar mal enquanto a gente está na festa, Aninha? Seu Olavo até tentava argumentar. Dizia que estava bem, mas o filho não ouvia. A gente ficava em casa, ouvindo o forró e os fogos de longe, prisioneiros do medo irracional do Beto. 1972 foi o ano que o caldo começou a entornar de vez. Seu Olavo teve um infarto leve. Sobreviveu, mas ficou mais frágil. O médico foi categórico. Ele precisava diminuir drasticamente o ritmo, passar o comando dos negócios adiante. Mas passar para quem? O Beto não tinha a menor estrutura psicológica para assumir. Mal o pai adoecia, ele adoecia junto. Dor de cabeça, vômito, tremedeira. Os filhos cresciam meio perdidos naquele ambiente. O Betinho, o mais velho, ficou rebelde. Fugia de casa para ir nos bailes escondido. A Mariana, com o coração já operado, mas ainda delicado,
Vivia doente. Acho que ela somatizava a tensão da casa. Os dois mais novos se acostumaram com aquela rotina esquisita, onde o avô mandava mais que o próprio pai. Dona Célia morreu em 1975. Um derrame cerebral enquanto dormia? Não sofreu. No enterro, seu Olavo chorou, mas era um choro contido, de quem está cumprindo uma obrigação social. O Beto chorou mais pela sogra do que o próprio marido dela. Depois do funeral, seu Olavo praticamente se mudou para nossa casa. É só até eu me acostumar com a solidão, ele disse. Mas a gente sabia que era para sempre? A saúde de seu Olavo piorava ano a ano. A diabetes se juntou à pressão alta e aos problemas de coração. As pernas inchavam, a vista falhava, o raciocínio ficava lento. Mas o Beto não aceitava o declínio do pai. Buscava médicos em BH, São Paulo, até no exterior. A gente gastou uma fortuna em tratamentos experimentais, remédios milagrosos, promessas vazias. Em 1978, veio o diagnóstico que ia mudar tudo. Seu Olavo estava com Alzheimer. Ainda no começo, mas progredindo rápido. O médico preparou a família. Ele vai esquecer quem vocês são. Vai virar criança de novo. Pode ficar agressivo. Pode ter alucinações. É uma doença cruel. O Beto não aceitou. Meu pai tem a mente mais brilhante que eu conheço. Isso é erro médico. Procurou outros especialistas. Todos confirmaram o diagnóstico. Foi aí que meu marido começou a dar sinais de que a própria sanidade estava por um fio. Ele criou uma rotina obsessiva de cuidados. Acordava de hora em hora para checar se o pai estava respirando. Gravava conversas para ter provas de que seu Olavo ainda estava lúcido. Quando o velho começou a esquecer os nomes, o Beto fez álbuns de fotos. Forçava o pai a olhar. Repetia histórias antigas, tentando despertar alguma memória. Minha mãe veio me visitar nessa época. Ainda morava na mesma casinha de roça onde eu nasci. Vida simples, mas tranquila. Ficou uma semana observando nossa rotina caótica. Antes de ir embora, me puxou para o canto. Minha filha, esse teu marido tá perturbado. Quando o velho morrer, ele vai surtar de vez. Cuidado! Tentei acalmar ela. Disse que era uma fase difícil, mas que ia passar. Mamãe balançou a cabeça. Tem homem que não sabe viver sem o pai. Quando perde o chão, perde o juízo junto. Eu não dei muita bola na hora, mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. O ano de 1979 começou com seu Olavo completamente dependente. Não reconhecia mais ninguém, chamava o Beto por vários nomes, me confundia com gente do passado, precisava de ajuda para tudo: comer, tomar banho, ir ao banheiro. Contratamos enfermeiros 24 horas. Transformamos o quarto dele num mini hospital. O Beto definhou junto com o pai. Emagreceu uns 15 quilos. Desenvolveu uns tiques nervosos, falava sozinho. Passava as noites em claro ao lado da cama do pai, segurando a mão dele, implorando por um sinal de reconhecimento que nunca vinha. Os negócios da família estavam indo para o buraco, mas ele não se importava. Só o pai importava. Foi num domingo de março que eu encontrei o Beto no quarto do pai, vestindo as roupas do velho, se olhando no espelho. Tô parecido com ele, não tô? Ele perguntou com um sorriso esquisito. Às vezes, eu acho que a gente é a mesma pessoa. Senti um frio na espinha. Era o anúncio da tempestade que estava por vir. Em maio, seu Olavo teve uma pneumonia grave. Os médicos desenganaram. É questão de dias, talvez horas. O Beto entrou em negação profunda. Ele já sobreviveu a coisa pior. Vai superar essa também. Mas o corpo velho de 80 e tantos anos não tinha mais força. Agonizou por 3 dias, com o filho do lado, implorando por um milagre. Morreu numa madrugada de junho, bem na véspera da festa do Divino. A cidade se preparava para a festa. Mas na nossa casa, o mundo tinha acabado. O Beto segurou o corpo do pai por horas. Não deixava ninguém chegar perto. Ele só tá dormindo, ele repetia.
Papai sempre acorda. Ele sempre volta para mim. Precisaram sedar o meu marido para a gente conseguir preparar o corpo para o velório. Durante o enterro, ele parecia um zumbi. Olhar vazio, movimentos automáticos, murmurando coisas sem sentido. Quando o caixão desceu para a cova, ele tentou pular atrás. Os homens tiveram que segurar. Ele esperneou, gritou, chorou que nem criança. Voltamos para casa num silêncio de morte. Beto se trancou no quarto que tinha sido do pai. Ficou lá por horas, sem responder quando a gente batia na porta. Era como se uma parte dele tivesse sido enterrada junto com seu Olavo. No dia seguinte, a cidade explodia em festa. A congada, a folia de reis, os fogos, as ruas tomadas de gente, a música ecoando por todo canto, mas a nossa casa era um túmulo. O Beto vagava pelos cômodos como uma alma penada, procurando o pai nos cantos, chamando por ele. Foi no terceiro dia depois do enterro que o pior aconteceu. Eu estava na cozinha, quando ouvi uns gritos vindo da casa do lado, onde o seu Olavo morava. Corri para ver o que era. A porta estava aberta. Entrei chamando pelo Beto. O que eu vi naquele quarto me persegue até hoje. Quando eu entrei na casa de seu Olavo naquela tarde de junho, o cheiro de naftalina e remédio ainda estava grudado no ar. O Beto estava no quarto principal, usando o pijama do pai morto, deitado na cama dele. Mas não foi isso que me gelou o sangue. Foi o que ele estava fazendo com a minha mãe. Mamãe tinha ficado mais uns dias depois do enterro para me dar uma força. Coração bom demais, como sempre. Ela estava lá, encolhida no canto do quarto, com o vestido rasgado, umas marcas vermelhas no pescoço, chorando baixinho. Enquanto isso, meu marido, completamente transtornado, gritava que ela era a Dona Fátima, a primeira esposa do pai dele, morta há mais de 30 anos. Volta para mim, Fátima. Ele berrava com os olhos vidrados, sem enxergar a realidade. Eu sei que você fingiu que morreu para fugir com aquele mascate, mas agora o Olavo morreu. A gente pode ficar junto. Corri para socorrer minha mãe. O Beto me empurrou com uma força que eu nunca imaginei que ele tivesse. Bate com as costas na cômoda, derrubando uns porta-retratos antigos. O barulho pareceu despertar alguma coisa nele. Ele olhou para mim, confuso, depois para minha mãe no chão, como se não entendesse o que estava acontecendo. Aninha, ele chamou meu nome pela primeira vez em dias. O quê? O que eu fiz? Ajudei mamãe a se levantar. Ela tremia inteira, mal conseguia ficar em pé. A marca das mãos dele no pescoço dela já começava a ficar roxa. Mas o pior eram os olhos. O terror misturado com pena, como quem vê um bicho bravo, que não tem culpa de ser fera. Vem, mãe. Eu falei, segurando ela firme. Vamos para nossa casa. O Beto tentou seguir a gente, mas eu tranquei a porta que ligava as duas casas. Ele ficou do lado de fora batendo, chorando, implorando perdão por uma coisa que ele nem lembrava direito ter feito. Levei mamãe para o meu quarto, limpei os arranhões, dei água com açúcar para ela se acalmar. Você precisa internar ele, minha filha, mamãe disse assim que conseguiu falar. Esse homem perdeu o juízo de vez. Hoje fui eu. Amanhã pode ser você. Ou pior, uma das crianças. Eu sabia que ela tinha razão. Mas como internar o próprio marido? Em 1979, hospício era coisa de doido varrido. A clínica psiquiátrica mais perto era em BH. E a vergonha? Oh, meu Deus! A vergonha de ter um marido internado era uma marca que ficava na família para sempre. Naquela noite, eu tranquei minha mãe e as crianças no quarto comigo. O Beto passou a madrugada andando pela casa, conversando com fantasmas. Eu ouvia ele chamar pelo pai, pela primeira esposa do pai, por gente que já tinha morrido há décadas. Às vezes ele ria, às vezes chorava, às vezes gritava umas coisas sem pé nem cabeça. De manhã, encontrei ele dormindo na varanda, abraçado com o retrato de seu Olavo. Parecia tão vulnerável, tão perdido. Por um momento, eu senti pena. Aquele homem quebrado
Não era o Beto que eu conheci. Era só uma casca vazia. Chamei o Dr. Arnaldo, o médico da família. Ele examinou o Beto, fez umas perguntas que meu marido respondia com delírios. Dizia que o pai tinha virado passarinho, que a mãe verdadeira dele estava escondida no sótão. Dona Aninha, o doutor me chamou no canto. Seu marido teve um surto psicótico grave. A morte do pai foi o gatilho para algo que já devia estar guardado. Ele precisa de tratamento especializado, remédio forte, talvez internação. Por quanto tempo? Perguntei, já com medo da resposta. Impossível dizer. Pode levar semanas, meses. Tem casos que nunca se recuperam totalmente. O peso daquelas palavras caiu em cima de mim como uma tonelada. 4 filhos para criar, os negócios da família afundando, um marido que virou um estranho dentro da própria casa. Como é que eu ia segurar essa barra sozinha? Tentei o tratamento em casa primeiro. O Dr. Arnaldo receitou uns calmantes fortíssimos, uns remédios que deixavam o Beto dopado, mas controlado. Contratei um enfermeiro, um homem forte, caso precisasse conter alguma crise. Mas os remédios só mascaravam o problema. Numa tarde, o Beto acordou da sedação mais agitado que nunca. Conseguiu sair do quarto, foi direto para a cozinha, onde a Mariana, minha filha do meio, estava passando um cafezinho. Ela tinha 17 anos na época, os cabelos compridos, os traços que lembravam os dele quando era jovem. Célia! Ele gritou quando viu ela, confundindo nossa filha com a falecida segunda esposa do pai. Volta para casa! O Olavo tá te esperando. A Mariana tentou correr, mas ele foi mais rápido. Agarrou ela pelos braços, sacudiu com força. Por que você fugiu? Por que abandonou ele? A menina gritava apavorada. Eu corri quando ouvi os berros. Quando cheguei na cozinha, o Beto tinha a Mariana prensada contra a parede, as mãos dele no pescoço dela, apertando, os olhos sem foco, perdidos em algum delírio do passado. Peguei a primeira coisa que eu vi, uma panela de ferro, e bati na cabeça dele com toda a força que eu tinha. Ele caiu desacordado no chão. A Mariana tossiu, chorou, se abraçou em mim, tremendo dos pés à cabeça. Eu olhei para o meu marido caído, um fiozinho de sangue escorrendo da cabeça dele, e pela primeira vez eu pensei, seria melhor se ele não acordasse mais, mas ele acordou. 2 horas depois, confuso, sem lembrar de nada. Olhou o galo na cabeça, perguntou o que tinha acontecido. Quando eu contei, ele chorou que nem criança, pediu perdão de joelhos, jurou que nunca mais ia machucar ninguém, implorou para eu não abandonar ele. Eu preciso de ajuda, Aninha, ele soluçava. Eu não consigo controlar o que acontece. É como se outras pessoas tomassem conta do meu corpo. Naquela noite, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para a clínica psiquiátrica em BH. Marquei a internação. Arrumei uma malinha para ele, com umas roupas, coisas de higiene, a nossa foto de casamento que ele tanto gostava. Vai ser por pouco tempo, meu amor. Eu menti quando contei para ele. É só até você melhorar dessa crise. Ele aceitou, conformado, como um cordeiro indo pro abate. No ônibus para BH, ele ficou quieto, olhando a paisagem passar. Às vezes, murmurava umas coisas sobre o pai virar um lobisomem, sobre precisar voltar logo para cuidar dele. O hospital era um prédio cinzento, nos arredores da cidade. Grades nas janelas, muros altos, um ar de prisão. Na recepção, eu preenchi uma papelada sem fim, histórico da família, sintomas, episódios de violência. Cada pergunta era uma facada no meu orgulho, uma confirmação de que a minha vida tinha desmoronado. Me despedi dele no pátio. Outros pacientes andavam por ali, uns conversando sozinhos, outros parados que nem estátuas. O Beto me abraçou forte, com medo, que nem criança no primeiro dia de aula. Volta logo para me buscar, Aninha. Ele pediu. Promete que não vai demorar? Prometo, eu menti de novo. Porque lá no fundo, eu já sabia que talvez eu nunca pudesse trazer de volta o homem que eu conheci. Voltei para a Serra Azul com o coração em pedaços. As crianças perguntavam pelo pai.
Eu inventei que ele tinha viajado a trabalho. A Mariana não dizia nada. O trauma daquele dia deixou ela muda sobre o assunto. Só me abraçava mais forte à noite, como se precisasse ter certeza de que estava segura. Os meses se arrastaram. Eu ligava para o hospital toda semana, sempre a mesma resposta. Paciente estável, mas sem melhora significativa. Visitei ele 2 vezes. Na primeira, o Beto me reconheceu. Chorou. Implorou para voltar para casa. Na segunda, ele me chamou de Fátima o tempo todo. Perguntou se eu tinha trazido o Olavo para visitar. O dinheiro foi acabando rápido. Hospital particular custava uma fortuna. Remédios importados, mais ainda. Vendi uns caminhões da empresa, demiti funcionários, fiz o que pude. Mas era como tentar secar gelo. Foi aí que eu descobri as dívidas. O Beto tinha pegado empréstimos escondidos nos últimos meses, assinado notas promissórias, dado os ônibus como garantia. Tudo para pagar tratamentos milagrosos para o pai que já estava morrendo. Os credores começaram a aparecer. Uns homens de cara feia, com contratos na mão, ameaçando despejar a gente. Meu irmão mais velho, o Carlos, que era advogado em BH, veio me ajudar. Ele olhou os papéis, balançou a cabeça, desanimado. Aninha, vocês vão perder tudo. A casa, os ônibus, até os móveis. O Beto hipotecou até a alma. Desespero é pouco para descrever o que eu senti. 4 filhos dependendo de mim. Um marido internado sem previsão de alta. Dívidas que eu nunca ia conseguir pagar. Eu chorei até secar. Rezei até perder a voz. Implorei por uma ajuda de Deus que parecia não vir. Numa madrugada de insônia, sentada na varanda, olhando a praça vazia, eu tive uma ideia horrível. Seu Olavo tinha deixado um seguro de vida, um valor alto, suficiente para quitar as dívidas e ainda sobrar. Mas o beneficiário era o Beto. E com ele internado como incapaz, o dinheiro ficava bloqueado. Foi aí que o demônio sussurrou no meu ouvido. Se o Beto morresse, o seguro passaria para mim, como esposa. As dívidas seriam quitadas. As crianças teriam um futuro. O pesadelo ia acabar. Eu só precisava de um acidente. Uma overdose de remédio, uma queda da escada, Eu espantei aquele pensamento nojento. Como é que eu podia pensar em matar o pai dos meus filhos? Mas a ideia voltava, insistente, toda vez que um credor batia na minha porta, toda vez que eu via o desespero nos olhos dos meus meninos. Foi então que eu recebi a última visita da minha mãe. Ela estava mais velha, mais curvada pela vida. Mas os olhos ainda eram afiados. Ficou uma semana vendo o nosso calvário. Na véspera de ir embora, me chamou para caminhar na beira do riacho. Minha filha, ela começou devagar. Tem cobra que a gente mata pisando em cima. Outras, a gente precisa de um facão. O Beto virou uma cobra peçonhenta. Se você deixar ele vivo, ele vai acabar picando todo mundo. Eu olhei para ela, assustada. Mamãe sempre foi tão religiosa, tão temente a Deus. Ouvir aquilo dela era como ver uma santa falando palavrão. Não tô dizendo para você fazer nada. Ela continuou, baixinho. Só tô dizendo que às vezes Deus entende que a gente precisa ser um instrumento da nossa própria salvação. Davi não matou Golias? Judite não cortou a cabeça do general? Às vezes, minha filha, a violência é a justiça disfarçada. Ela foi embora no dia seguinte. Mas as palavras dela ficaram, fermentando na minha cabeça, crescendo, ganhando forma. Quanto mais eu resistia à ideia, mais ela parecia ser a única saída. Um homem louco, violento, que quase matou a própria filha, um peso morto sugando o dinheiro que faltava para os filhos. Uma ameaça constante. Dizem que o inferno está cheio de boas intenções. E as minhas, meu Deus, as minhas estavam pavimentando o caminho para o que aconteceu depois. Mas isso eu conto daqui a pouco. Preciso respirar um pouco.
tomar um gole d'água. Reviver essas memórias é como abrir uma ferida antiga. Dói, mesmo depois de cicatrizada. Dizem que a consciência é o pior carrasco que existe, pois a minha me atormentou por semanas depois daquela conversa com mamãe. Eu dormia mal, comia pior ainda. Emagreci uns 10 quilos em um mês. Os filhos perguntavam o que eu tinha. Eu inventava desculpas, saudade do pai, preocupação com as dívidas, cansaço. Junho de 1980 chegou com as cores da Festa do Divino explodindo em Serra Azul. A cidade pulsava com a congada e as barraquinhas, mas a nossa casa continuava cinzenta. As dívidas aumentando, os credores cada vez mais agressivos. Um dia, chegaram a pregar um aviso de leilão na nossa porta. A casa ia ser vendida em 30 dias se a gente não pagasse. A Mariana não saía mais do quarto. O trauma do ataque do pai virou síndrome do pânico. Qualquer barulho mais alto, ela tremia, chorava, se escondia dentro do guarda-roupa. O Betinho, com 22 anos, assumiu a postura de homem da casa. Largou a faculdade para tentar salvar o que restava dos negócios, mas já era tarde demais. A empresa dos Olavos estava podre por dentro. Foi numa quinta-feira que eu recebi a carta do hospital. O Beto tinha piorado. Precisava de um tratamento mais intensivo, remédios experimentais, terapia de choque elétrico. O custo ia triplicar. Pediam uma decisão urgente: continuar o tratamento caríssimo ou transferir ele para a ala pública do hospício, onde os loucos pobres apodreciam esquecidos pelo mundo. Eu sentei na cama segurando aquele papel, a cabeça latejando. Como eu ia explicar para os meus filhos que o pai deles ia ser jogado no meio dos indigentes porque a gente não tinha mais dinheiro? Como eu ia me olhar no espelho, sabendo que eu deixei isso acontecer? Naquela noite, eu fui até a igreja matriz. O padre José, um velho conhecido, ouviu minha confissão em silêncio. Eu chorei, implorei por uma orientação de Deus. Procurei na Bíblia uma resposta que não vinha. O padre, sábio nos seus 70 anos, só disse uma coisa: às vezes, Deus permite que a gente passe pelo vale da sombra para testar a nossa fé, minha filha. O que importa não é a escuridão, mas como a gente sai dela. Voltei para casa sem resposta, mas com uma coisa se formando no meu peito. Não era mais desespero. Era uma determinação gelada. Se Deus não ia me dar um milagre, eu mesma ia providenciar a solução. Nem que para isso eu precisasse sujar as minhas mãos para sempre. Comecei a pesquisar. Discretamente, de madrugada, eu lia sobre venenos de plantas que não deixam rastro, sobre acidentes que parecem naturais. A biblioteca da cidade tinha uns livros antigos de medicina, de química, até um manual de primeiros socorros que ensinava, nas entrelinhas, como causar um socorro definitivo. Descobri que certas plantas da região eram letais, que misturar os remédios psiquiátricos com cachaça podia causar uma parada cardíaca acidental, que um afogamento numa pessoa sedada era praticamente impossível de detectar. Eu anotava essas coisas horríveis em código, num caderninho que eu escondia na minha caixa de costura. O plano foi amadurecendo devagar. Não podia ser em Serra Azul, cidade pequena, onde todo mundo sabia da nossa história. Tinha que ser em BH, durante uma visita ao hospital. Um acidente trágico, durante um passeio terapêutico. A represa da Pampulha era funda. Quantos não se afogavam por lá todo ano? Marquei a visita para julho. Disse aos filhos que ia tentar negociar um tratamento mais barato. Preparei uma bolsa com umas roupas, meus documentos e, num fundo falso, um frasco de sedativo líquido, bem forte, que tinha sobrado dos tratamentos em casa. A viagem de ônibus demorou a noite toda. Eu fui na janela, olhando a escuridão, ensaiando cada detalhe na minha cabeça. Eu chegaria no hospital, convenceria os médicos a liberar o Beto para um passeio. Ar fresco faz bem, eu ia argumentar. A gente ia até a orla da lagoa. O resto seria uma questão de oportunidade. E coragem. BH,
Me recebeu com aquele calor de rachar o asfalto. Peguei um ônibus para o hospital, suando frio por dentro. Na recepção, preenchi os papéis, sorri para as enfermeiras. Uma esposa dedicada. A mentira tem perna curta, mas as minhas só precisavam durar algumas horas. O Beto estava numa ala intermediária. Não era dos piores casos, mas estava longe de estar bem. Quando ele me viu, teve um momento de lucidez. Aninha, você veio! Ele me abraçou como um náufrago. Por um instante, eu vacilei. Aquele era o homem que eu amei, o pai dos meus filhos. Mas aí ele olhou por cima do meu ombro e perguntou: cadê o papai? Ele não veio junto? A lucidez foi embora tão rápido quanto chegou. Passei 3 horas ouvindo ele delirar, dizendo que o pai dele estava vivo, que morava no fundo da lagoa, que mandava recados pelos peixes. O médico responsável, Dr. Cerqueira, era um homem cansado. Expliquei a situação financeira. Implorei por uma alternativa. Ele foi honesto. Sem o tratamento, ele vai vegetar. Com o tratamento, talvez melhore em alguns anos. Talvez. Posso levar ele para passear um pouco, doutor? Perguntei, tentando parecer casual. Faz meses que ele não vê o sol direito. O doutor Cerqueira hesitou. Olhou o prontuário. O Beto não era considerado perigoso, só perturbado. Com supervisão adequada, 2 horas, no máximo. E assine este termo de responsabilidade. Eu assinei com a mão firme. Uma sentença de morte disfarçada de passeio. Ajudei o Beto a se vestir. Ele estava magro, barbudo, com cheiro de remédio e desesperança. Mas sorria, feliz com a liberdade temporária. Pegamos um táxi até a Pampulha. Sentamos num banco, debaixo de uma árvore. O Beto falava sem parar, sobre a infância com o pai, sobre as festas de junho. Eu comprei uma água de coco. Esperei o momento certo para colocar o sedativo, mas a minha mão tremia. Minha consciência gritava, o coração disparado. Sabe que eu sonhei com você ontem? Ele disse de repente, lúcido de novo. A gente era jovem de novo, dançando quadrilha na festa junina. Você estava com aquele vestido xadrez que sua mãe costurou. Lembra? Eu lembrava. Foi a primeira festa que a gente foi junto. Ele tinha pisado no meu pé durante a dança, pedido 1000 desculpas, comprado algodão doce para me agradar. A gente era feliz, o futuro inteiro pela frente. Aquela lembrança me quebrou. Eu comecei a chorar, a soluçar. O Beto me abraçou, todo desajeitado, confuso com o meu desespero. Não chora, Aninha. Tudo vai ficar bem. Papai sempre dizia que Deus cuida de quem se ama. Foi a menção ao pai dele que me trouxe de volta à realidade. Lembrei da Mariana tremendo no guarda-roupa, da minha mãe com o pescoço roxo, da casa penhorada, dos meus filhos sem futuro. O amor tinha virado uma corrente, prendendo todo mundo a um doente que nunca ia melhorar. Levantei, decidida. Vamos caminhar um pouco? Fomos até um trecho mais isolado da orla. O lugar perfeito. Olha, um peixe grande. O Beto apontou para a água. Não tinha peixe nenhum, mas era a deixa que eu esperava. Enquanto ele se inclinava para ver melhor, eu peguei o frasco no bolso. Era só virar na boca dele, esperar ele ficar sonolento, ajudar ele a escorregar nas pedras. Mas a minha mão estava paralisada. O demônio sussurrava faz logo. O anjo gritava, não mata. O suor escorria frio pelas minhas costas. Aninha, você tá bem? O Beto percebeu meu estado. Você tá pálida, tá tremendo. Vem, vamos sentar um pouco. Ele me levou de volta para o banco, passou o braço pelos meus ombros. Por um momento, ele esqueceu a loucura. Foi só o meu marido cuidando de mim. Aquela ternura inesperada me desarmou completamente. Eu não posso fazer isso. Eu murmurei para mim mesma. Ficamos ali até o sol começar a baixar. Ele adormeceu no meu ombro. Eu olhei para o frasquinho no meu bolso uma última vez. Depois, peguei e joguei com força dentro da lagoa. Vi ele afundar, levando junto o plano diabólico que eu quase executei. Voltamos para o hospital. Devolvi o Beto aos enfermeiros.
O doutor Cerqueira me informou que, na semana seguinte, ele seria transferido para a ala pública por falta de pagamento. Eu concordei, resignada. Eu não ia matar meu marido, mas também não podia mais pagar por um tratamento impossível. Me despedi com um beijo na testa. Saí do hospital com a alma pesada, mas a consciência limpa, ou quase. O quase ia tirar meu sono por muitos anos. No ônibus de volta para a Serra Azul, pensei em me jogar pela janela, acabar com tudo. Mas lembrei dos meus filhos me esperando em casa. Eles não tinham culpa dos pecados dos pais. Quando cheguei, o Betinho estava me esperando na varanda. Mãe, a gente precisa conversar. O tom dele era sério demais. Me preparei para mais notícias ruins. Mas o que ele disse mudou tudo. Eu descobri uma coisa sobre o vovô Olavo, mãe. Uma coisa que pode resolver os nossos problemas. Mas é complicado, talvez até perigoso. A senhora está disposta a ouvir? Eu olhei para o meu filho mais velho. Tão parecido com o pai, antes da loucura. Determinado, protetor, disposto a tudo pela família. Conta, eu respondi, me preparando para a próxima reviravolta nessa história, que parecia não ter fim. Porque a vida é assim. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, descobre que sempre dá para cavar um pouco mais. Ou então, com sorte, achar a escada que estava ali o tempo todo, só esperando alguém com coragem para subir. Betinho me levou para o escritório que tinha sido de seu Olavo. Gavetas reviradas, papéis espalhados. Ele tinha passado dias procurando alguma coisa. Acendeu um lampião, porque a luz estava cortada por falta de pagamento, e começou a explicar. Mãe, o vovô não era o santo que todo mundo pensava. Eu achei contratos, recibos, cartas. Ele tinha um esquema de agiotagem há décadas. Emprestava dinheiro a juros absurdos. Tomava as terras, as casas de quem não pagava. Tem gente aqui na cidade que perdeu tudo para ele. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Contratos com assinaturas de gente que mal sabia escrever. Juros de 50% ao mês. A fortuna da família tinha uma raiz podre. Tem mais, Betinho continuou. A dona Célia, a segunda esposa dele, ela não morreu de derrame. Eu achei uma carta dela, escondida num livro. Ela dizia que ia fugir porque o velho batia nela. Ela sumiu um dia antes de morrer. O caixão dela estava fechado. Ninguém viu o corpo. Mãe, eu acho que ele forjou a morte dela para não passar a vergonha de ter uma mulher fujona. A revelação me deixou tonta. Célia, viva. Então aquele enterro, aquele luto, tudo mentira? As lembranças começaram a se encaixar. O Beto chorando mais que o sogro. O caixão lacrado. A pressa pro enterro. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, ainda processando. Porque eu descobri onde ela está. A Célia mora em Belém do Pará. Mudou de nome, casou de novo. E ela deve ter provas de tudo que o velho fez. Se ela vier a público, a herança pode ser contestada. As dívidas do papai podem ser anuladas se a gente provar que o dinheiro era sujo. Mãe, é a nossa chance. A esperança acendeu, mas apagou logo em seguida. Ela não vai querer se envolver, meu filho. Ela fugiu há anos. Por que ela voltaria? Betinho sorriu. Um sorriso que eu não gostei. Parecia o pai quando planejava alguma coisa. Porque a gente vai fazer uma proposta que ela não pode recusar. Ou ela ajuda, ou a gente revela para todo mundo que ela está viva. Bigamia é crime. A vida nova dela desmorona. Isso é chantagem, Betinho. Protestei, fraca. É sobrevivência, mãe. A senhora prefere ver a nossa família na rua? A Mariana traumatizada para sempre? Os pequenos sem estudo? Às vezes, a gente precisa sujar as mãos para proteger quem a gente ama. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça. Às vezes, a violência é a justiça disfarçada. Talvez a violência não precisasse ser física. Viajamos para Belém na semana seguinte. Betinho tinha investigado tudo. Célia vivia como Francisca Menezes, casada com um comerciante rico,
2 filhos adolescentes. Uma vida confortável, com um passado enterrado. Quando batemos na porta da casa dela, uma mansão, a empregada disse que a patroa não recebia ninguém sem hora marcada. Betinho mostrou uma foto antiga. Célia ao lado de seu Olavo com um sorriso forçado. Diz pra ela que é sobre o primeiro marido dela. Ela vai querer receber. Minutos depois, a gente estava na sala de visitas. Célia entrou, envelhecida, mas reconhecível. Quando viu a foto na mão do meu filho, ela ficou pálida. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Ela sussurrou. O que vocês querem? Expliquei tudo. O Beto louco, as dívidas, o desespero. Ela ouvia calada, chorando baixinho. Quando eu mencionei os documentos que o Betinho achou, ela se animou. Eu tenho provas piores, ela revelou. O diário dele, confessando os crimes, fotos de mulheres que ele usava como pagamento de dívidas. Eu escondi tudo antes de fugir, caso eu precisasse me defender. Você vai nos ajudar? Perguntei, cheia de esperança. Ela hesitou, olhou para a porta de onde vinham risadas dos filhos novos dela. Se eu fizer isso, a minha vida aqui acaba. Meu marido não sabe do meu passado. Meus filhos acham que eu sou viúva. A senhora não precisa contar tudo, Betinho argumentou. Só que era casada antes e fugiu de um marido violento. Os documentos provam os crimes dele, não falam nada da sua morte falsa. Ela pensou por um longo tempo. Por fim, suspirou, resignada. Passei 20 anos com medo daquele homem me encontrar. Agora que ele morreu, talvez seja a hora de enterrar esse fantasma de vez. Mas eu tenho minhas condições. As condições eram simples. A identidade dela seria preservada ao máximo, e a gente nunca mais ia procurar por ela. Concordamos com tudo. 3 dias depois, ela apareceu no nosso hotel com uma maleta pesada. Dentro, um tesouro. Cadernos de contabilidade, contratos ilegais, confissões escritas pelo próprio seu Olavo. Até fotos comprometedoras dele com várias mulheres. Algumas pareciam ser menores de idade. Ele era um monstro, Célia disse, entregando a maleta. Quando ele ameaçou me emprestar para quitar a dívida de um cliente, eu fugi. Abracei aquela mulher corajosa, que dividiu comigo a dor de ter sido propriedade de um homem cruel. Prometemos nunca revelar onde ela estava. De volta à Serra Azul, procurei o Dr. Moraes, o melhor advogado da cidade. Ele examinou os documentos com os olhos arregalados. Dona Aninha, isso aqui é dinamite pura. Com essas provas, a gente anula a maioria dessas dívidas. E mais, o Estado pode ter que pagar uma indenização. Delegados, juízes, todo mundo sabia das falcatruas do seu Olavo e ninguém fazia nada. O processo começou em agosto de 1980. A cidade inteira ferveu com o escândalo. Famílias que foram prejudicadas pelo seu Olavo apareceram aos montes. O santo da cidade virou o demônio da noite para o dia. As dívidas do Beto começaram a cair, uma por uma. Em outubro veio a vitória maior. O Estado reconheceu a responsabilidade e pagou uma indenização gorda para nossa família. O dinheiro era suficiente para quitar tudo e recomeçar. Mas eu queria mais que dinheiro. Eu queria uma justiça poética. Durante as investigações, eu descobri que seu Olavo tinha uma casinha secreta na beira de um riacho, onde ele levava as amantes. Estava abandonada desde a morte dele. Numa madrugada, eu fui até lá sozinha. A casa estava caindo aos pedaços. Mas dentro, a cama ainda estava lá. O lugar do pecado esperando a penitência. Voltei no dia seguinte com 2 galões de gasolina. Espalhar o líquido inflamável foi um ritual. Cada cômodo, cada móvel recebeu sua dose. Por último, a cama. Acendi um fósforo com a mão firme. Não tremia mais. Joguei na cama e vi o fogo nascer, crescer, devorar tudo. Em minutos, a casa inteira ardia. Fiquei assistindo de longe, enquanto o legado podre de seu Olavo virava cinzas.
Os bombeiros disseram que foi um raio. Ninguém investigou muito, mas para mim foi a cremação simbólica de anos de sofrimento. Dezembro trouxe a última cartada. O Beto seria transferido para o hospício público em breve. Fui visitá-lo. Ele estava um farrapo humano. A loucura tinha comido o pouco que restava dele. Seria melhor se Deus o levasse. O doutor Cerqueira comentou, sem maldade. Ele está sofrendo sem nem saber que sofre. Eu concordei em silêncio. Mas Deus parecia estar surdo. Ou talvez estivesse esperando que eu fosse o instrumento da minha própria prece. Na véspera da transferência, fiz minha última visita. O Beto estava sedado, dormindo um sono agitado. Fiquei sozinha com ele no quarto. Aquele homem, que era só uma casca vazia. Peguei o travesseiro extra da cama ao lado. Não planejei, não pensei. Minhas mãos agiram sozinhas, guiadas pela misericórdia ou pela maldade, eu não sei. Coloquei o travesseiro sobre o rosto dele e apertei, com a força de décadas de dor acumulada. Ele não lutou. Estava sedado demais, fraco demais. Foram segundos que pareceram horas. Até a respiração parar, até o corpo relaxar, até o tormento finalmente acabar. Tirei o travesseiro, ajeitei o corpo dele na cama, fechei os olhos que já estavam fechados. Dei um beijo na testa fria dele. Chamei a enfermeira. Acho que ele se foi. Ele parou de respirar. O médico veio. Parada cardíaca. Comum em pacientes com tanta medicação. Ninguém questionou. Ninguém investigou. Atestado de óbito. Morte natural. Uma mentira piedosa para uma verdade cruel. Enterramos o Beto ao lado do pai que ele tanto amou. Juntos na morte, como foram em vida. Os filhos choraram. Eu sequei as lágrimas que não vinham. Por fora, o luto. Por dentro, o alívio. Naquele dia, voltando do cemitério, eu senti uma coisa que não sentia há anos. Liberdade. A casa estava salva. Meus filhos estavam seguros. O futuro era possível. O preço foi pago com fogo e com uma alma manchada. Mas às vezes, uma mulher precisa ser a carrasca para deixar de ser a vítima. Eu não me orgulho do que eu fiz, mas eu faria de novo. Porque entre a santidade e a sobrevivência, eu escolhi viver. E eu vivi. O dia depois do enterro do Beto foi o primeiro dia da minha nova vida. Acordei sem o peso do medo, sem a angústia, sem as dívidas. Pela primeira vez em anos, o sol parecia realmente iluminar. A Mariana foi a primeira a notar. A mãe tá diferente. Ela comentou no café. Parece mais leve. Se ela soubesse o preço dessa leveza, com o dinheiro da indenização, eu reorganizei a vida. Primeiro tratamento para Mariana. Levei ela numa psicóloga em BH. Aos poucos, minha menina voltou a sorrir. O Betinho retomou os estudos, foi fazer direito no Rio. Os dois mais novos foram para uma escola particular. Pequenos luxos que pareciam milagres. Em 1982, no festival da cidade, conheci a dona Neide, uma mulher forte, viúva, que criou 6 filhos sozinha. Ficamos amigas. Ela me contou que o marido morreu num acidente de pescaria, bêbado, violento. Caiu da canoa numa noite escura. Ninguém viu ele cair, ela disse com um olhar que dizia tudo. Mas todo mundo via as marcas que ele deixava em mim. Eu entendi. Quantas de nós, mulheres do interior, carregávamos segredos parecidos? Quantas viúvas aliviadas? Quantos acidentes providenciais? Viramos amigas. Formamos um grupo, o Clube das Comadres. Era uma rede de apoio. Proteção. Quando aparecia uma mulher com o olho roxo na feira, uma de nós ia lá, oferecia ajuda. Quando um marido muito violento sumia misteriosamente, ninguém fazia perguntas. Curiosamente, Serra Azul teve um surto de viúvas aliviadas nos anos 80 e 90. Os anos passaram. Meus filhos cresceram, casaram, me deram netos. Eu virei a conselheira não oficial das mulheres da cidade. Quantas não vieram chorar na minha cozinha?
Eu sempre oferecia um chá de cidreira, um ombro amigo. E às vezes, só às vezes, quando o caso era extremo, quando a lei não podia mais ajudar, eu sussurrava uns conhecimentos antigos sobre as plantas da mata, sobre as marés do rio, sobre acidentes que acontecem. Eu só compartilhava a informação. O que cada uma fazia com ela era um peso que cada uma carregava. Agora, com 86 anos, eu olho para trás sem arrependimento. Fiz o que era preciso para proteger minha cria. Se o preço foi manchar a alma, eu preferi uma alma suja a um corpo morto ou a uma família destruída. E por que contar isso agora? Porque eu recebo mensagens de meninas, de mulheres jovens, presas em relacionamentos abusivos, apanhando caladas, sem ver uma saída. Elas precisam ouvir que sempre existe uma escolha. Não estou incentivando a violência. Hoje tem lei, tem delegacia, tem proteção que não existia na minha época. Mas para quem vive o terror todo dia, para quem teme pela vida dos filhos, eu quero que saibam que outras sobreviveram antes de vocês. Cada história é uma história. Cada mulher sabe o tamanho do seu desespero. Eu só conto a minha para dizer: você não está sozinha. Gerações de nós passaram pelo inferno e saíram vivas. Algumas com as mãos sujas, a consciência pesada, segredos para o túmulo, mas vivas. E no fim, viver é o que importa. Se essa história te tocou, se você ou alguém que você conhece precisa de força, não desista. Procure ajuda, denuncie, lute. E se tudo falhar, lembre-se que sobreviver não é crime. É instinto. É direito. Deixe seu comentário. Me diga de onde você está assistindo. Cada mensagem me mostra que essa corrente de força continua. Curta o vídeo se você acredita que toda mulher merece viver sem medo. E se inscreva no canal para ouvir mais histórias de superação. Que Deus perdoe nossos pecados necessários. E que cada mulher que está me assistindo encontre a sua própria força, o seu próprio caminho, a sua própria libertação. Amém, minhas queridas. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam. Sempre foram e sempre serão.